Polícia Rodoviária Federal divulga números da Operação Independência realizada no feriadão. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como fica o tempo para o restante da semana. Governo Federal continua a ação de interiorização de venezuelanos. Aeroporto Dionísio Freitas, em Forquilinha, registra aumento de voos e passageiros. Relatório da Polícia Federal aponta indícios de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo repasses da Odebrecht. E no esporte, a vitória do Tigre em casa contra o Fortaleza, líder do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Segunda-feira, 10 de setembro de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. A Polícia Rodoviária Federal encerrou neste domingo em todo o Brasil a Operação Independência 2018. A ação teve início na última quinta-feira, visando ampliar a fiscalização durante o feriado nas rodovias federais. Neste período, entre quinta-feira e domingo, em Santa Catarina foram registrados 116 acidentes, nos quais 140 pessoas se feriram e 6 morreram. Do comparativo com a última operação de 2018, a da Semana Santa, que também durou 4 dias, houve redução do número de acidentes, mas aumentou a quantidade de feridos e mortos nas rodovias federais que cortam o estado. O trabalho de fiscalização da PRF também foi intenso durante a operação. Os radares fotográficos registraram 6.721 imagens de veículos transitando acima da velocidade permitida e outros 3.036 autos de infração foram extraídos devido a outras infrações de trânsito. Destes, 162 foram para motoristas que estavam dirigindo sob efeito de álcool e 589 por ultrapassagem em local proibido. 3 grupos de venezuelanos desembarcaram na última semana em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Brasília, para começar uma nova vida. Os refugiados fazem parte do programa Acolhida do governo federal. O Boeing 767 da Força Aérea Brasileira chegou a São Paulo no fim da tarde. Ele saiu do aeroporto de Boa Vista, em Roraima, por volta do meio-dia, transportando 204 venezuelanos. A aeronave ainda fez uma parada em Brasília, onde deixou 4 passageiros, e depois seguiria para o Rio Grande do Sul, o destino de outros 75 passageiros. Na base aérea de Guarulhos, 125 imigrantes desembarcaram, e cada um que descia as escadas trazia consigo a esperança de recomeçar uma nova vida. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, acompanhou o grupo na viagem. Eles fazem parte do programa Acolhida do governo federal. O objetivo é levar os refugiados para cidades do interior do país, onde poderão trabalhar e se adaptar. Então, a grande preocupação nesse momento é acolhê-los, é abrigá-los adequadamente e, na sequência imediata, é conseguir colocá-los no trabalho para que eles possam definitivamente se inserir na sociedade brasileira e, enfim, entrarem no nosso ritmo de vida, podendo reiniciar, enfim, o seu novo futuro. A estimativa do governo federal é que cerca de 150 mil venezuelanos entraram no Brasil para fugir da instabilidade política e social em seu país. A maioria voltou ou foi para outros locais. Cerca de 30 mil ainda estariam em terras brasileiras, tentando conseguir algum meio para sobreviver. E isso estaria causando conflitos com brasileiros nas regiões de fronteira. Um dos objetivos desse projeto é amenizar essa tensão. Em todos os lugares que nós temos chegado com os migrantes, temos encontrado calor humano, solidariedade, disposição de ajudar, de acolher e, sobretudo, de
propiciar e criar as condições necessárias para que essas pessoas possam iniciar uma nova vida, construir um novo sonho, um novo projeto de futuro para si e para suas famílias. E esse programa começou em abril e de lá para cá, 1.507 venezuelanos foram levados para cidades brasileiras. A escolha dos locais leva em consideração a oferta de trabalho, onde é mais fácil eles arrumarem emprego. Por exemplo, as famílias foram levadas para Canoas, no Rio Grande do Sul. Já aqui para São Paulo vieram os solteiros. A sociedade brasileira é fruto dessa miscigenação, dessa mescla de culturas e que enriquece o nosso povo como ninguém. Então, receber venezuelanos aqui é mais uma contribuição, não apenas cultural, social, mas também econômica para o país. A seguir, assinada a contratualização do governo do estado com o Hospital São José, em Criciúma. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como vai ficar o tempo no restante da semana em Criciúma e região. Amanhã, terça-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Durante a noite haverá nebulosidade variável e chuva isolada. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 25 graus. Na quarta-feira, dia 12, o dia deve amanhecer com céu encoberto e vai melhorando no decorrer do dia. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 27 graus. Na quinta-feira, dia 13, o dia será de sol com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 12 graus e máxima de 28. E na sexta-feira, dia 14, o tempo deve mudar. O dia será de céu encoberto e com chuva na região. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 22. Foi assinada na manhã de hoje a contratualização para os serviços do Hospital São José, em Criciúma. O documento que assegura os serviços do SUS foi assinado entre o Hospital São José, a Prefeitura de Criciúma e o Governo do Estado. O contrato tem duração de 1 ano. Conforme o secretário de Estado da Saúde, Acélio Casagrande, antes o hospital estava atendendo um número maior de pacientes do que recebia para atender. E por conta disso, o Estado ainda está pagando dívidas de 2015, 2016 e 2017. Por isso, nesse novo contrato assinado, o Governo do Estado colocou um valor a mais. Com o incremento financeiro por parte do Estado, tudo que o hospital produzir em serviços do SUS vai receber em seguida os valores. Isso dá fim ao acúmulo de dívidas por causa do chamado extrateto. Entre recursos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e da Prefeitura de Criciúma, o Hospital São José passa a receber mais de R$7.800.000 por mês. O novo contrato, vigente até 31 de março de 2019, com efeitos financeiros a partir de julho de 2018, reconhece dívidas, atualiza a série histórica de atendimentos da alta complexidade e complementa incentivo hospitalar. O aeroporto Dionísio Freitas, em Forquilinha, bateu recorde em processamento de passageiros e aeronaves. A informação foi divulgada na última sexta-feira pela RDL Aeroportos, empresa responsável pela administração do local. Conforme a empresa, apenas em 2017, a RDL movimentou 265% mais aeronaves e 480% mais passageiros em relação à administração anterior. Em 2018, também houve um aumento nas demandas. O incremento deste ano em relação a 2017 foi de 41% para aeronaves e 117% para passageiros. Nos 7 primeiros meses de 2017, com a administradora anterior,
o aeroporto registrou 259 aeronaves, entre pousos e decolagens, contra 946 aeronaves processadas nos últimos 5 meses do ano passado. Também nos 7 primeiros meses do ano passado foram registrados 300 passageiros, entre embarques e desembarques, contra 1.741 pessoas nos últimos meses de 2017. Desde que a Azul Linhas Aéreas transferiu sua operação para Jaguaruna no fim de 2016, o aeroporto Dionísio Freitas deixou de contar com voos comerciais, mas registra grande movimento de aeronaves particulares e também serve como ponto de abastecimento para o helicóptero do Serviço Aeropolicial da Polícia Civil, o SAER, que atende a região sul do estado. A Polícia Federal enviou um relatório ao Supremo Tribunal Federal que aponta indícios de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo repasses da construtora Odebrecht. O relatório também imputa crimes aos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, de Minas e Energia, e ao candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Scaff. No relatório enviado ao STF, a Polícia Federal aponta suspeitas de que o presidente Michel Temer recebeu vantagem indevida da construtora Odebrecht. A investigação é sobre um jantar no Palácio do Jaburu em 2014, em que executivos da empreiteira afirmam ter acertado o repasse ilícito de 10 milhões de reais ao MDB, também em 2014. De acordo com os relatores da Odebrecht, teriam participado da reunião o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o então presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, o ex-executivo Cláudio Melo Filho e o então vice-presidente Michel Temer. A polícia descobriu o destino da maior parte desse total. Afirma que o ex-deputado Eduardo Cunha teria recebido 500 mil reais. Delatores apontaram que 6 milhões teriam sido encaminhados à campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo em 2014. Eliseu Padilha é acusado de receber cerca de 3 milhões de reais. E o amigo de Temer, o advogado José Yunes, teria recebido 1 milhão de reais entregue no escritório dele. Segundo o inquérito, no começo de 2014, o então ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, teria pedido 4 milhões de reais à Odebrecht. Em troca, poderia ajudar em assuntos do interesse da empreiteira relacionados a aeroportos. O inquérito concluiu que, graças ao pedido de Moreira Franco, o presidente Michel Temer recebeu em São Paulo, por intermédio de seu amigo, o coronel João Batista Lima Filho, 3 repasses de quase 500 mil reais em 3 dias seguidos, que somam 1.438.000 reais. A Polícia Federal obteve gravações de telefonemas nos quais entregadores do dinheiro acertaram a entrega de encomendas no endereço da Argeplan, empresa do Coronel Lima. A PF também rastreou registros de telefonemas para terminais da vice-presidência. O sigilo dos dados telefônicos do presidente foi quebrado entre 7 de fevereiro e 30 de julho de 2014. Naquele intervalo de tempo, Temer e o coronel se falaram 176 vezes. O documento atribuiu ao presidente Michel Temer os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O relator do inquérito no STF, ministro Edson Fachin, deve encaminhar o caso para análise da Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se Temer deverá ou não ser denunciado. De qualquer forma, como na época o presidente era vice, o caso só poderá seguir adiante quando Michel Temer encerrar o mandato. O relatório também acusa Eliseu Padilha dos mesmos crimes que Temer e Moreira Franco de corrupção passiva. Paulo Scaff é acusado pelo crime de Caixa 2 por ter recebido dinheiro da Odebrecht não registrado na prestação de contas de sua campanha em 2014. A defesa do Coronel Lima afirma inexistir a prática ou participação de seu cliente em conduta ilícita e cometimento de qualquer irregularidade. Em nota, o presidente classificou como um atentado à lógica e à cronologia dos fatos a conclusão do inquérito, pois afirma que o pedido de apoio para campanhas eleitorais feitos no jantar relatado pelos delatores ocorreu dentro dos ditames legais e que todos os registros foram feitos nas contas do MDB e declarados ao Tribunal Superior Eleitoral. Na nota, o presidente afirma ainda que o delegado, sem conseguir comprovar irregularidades nas doações, aponta pagamentos ocorridos 2 meses antes do jantar como prova dos crimes.
A seguir o esporte, jogando em casa, o Tigre levou a melhor diante do Fortaleza, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora a gente fala de esporte. O Criciúma venceu em casa no último sábado. A partida foi contra o Fortaleza, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos primeiros minutos de jogo, o Fortaleza tentou imprimir um ritmo forte. Nesta cobrança de falta, Bruno Melo de cabeça exigiu uma grande defesa do goleiro Luiz. Mas o Tigre respondeu. Vitor Feijão entrou em velocidade na área e foi derrubado por Diego Jussani. Aí é pênalti. Confira por este ângulo que, de fato, o zagueiro do Fortaleza puxou o atacante do Criciúma. Zé Carlos foi para a cobrança e mandou no cantinho. Criciúma 1-0. O Leão Cearense tentou dar a resposta. Bruno Melo, agora pela esquerda, entrou livre e chutou para fora. Na segunda etapa, Elvis tentou surpreender nesta cobrança de escanteio e quase saiu o gol olímpico. A grande chance do Fortaleza veio com Dodô. Sozinho, o jogador do tricolor do Ceará mandou a bola fraquinha, sem perigo algum pela linha de fundo. Quem também tentou de cabeça foi Vitor Feijão. O atacante Carvoeiro tentou surpreender a defesa do Fortaleza, mas o lance não deu em nada. Mais uma chance para o Carvoeiro. Vitor Feijão encontrou Eduardo livre na grande área. Sozinho, o volante criciumense chutou pela linha de fundo. Aos 46 minutos do segundo tempo, Vitor Feijão pedalou em cima do zagueiro e da entrada da área soltou o canudo para definir o placar. Era o golpe de misericórdia. Final, Criciúma 2, Fortaleza 0. E a boa fase voltou ao Criciúma. O Carvoeiro se mantém fora da zona de rebaixamento e projeta voos mais altos na Série B. E parece mesmo que a zica foi embora. Com 2 vitórias seguidas na Série B, totalizando uma invencibilidade de 3 jogos, o Criciúma começa a pavimentar a sua permanência na segunda divisão. Você falou, né? 2 vitórias que veio na hora certa, na hora que a gente estava precisando. E a gente se empenhou o máximo para a gente conseguir essas 2 vitórias, né? Agora a gente vai ter uma semana aí para trabalhar aí, ver o que o professor Mazola tem para passar para nós aí, para que no sábado nós possamos fazer um grande jogo contra o Avaí também. Marlon, um dos mais experientes jogadores do elenco, também tem motivos para comemorar. O jogador também recuperou o bom futebol e se tornou peça importantíssima na recuperação tricolor. Graças a Deus, né? Eu estou procurando ajudar de alguma maneira, né? Então, graças a Deus, as coisas estão voltando a funcionar ao normal. E a gente está procurando trabalhar nos treinamentos para que no jogo possa ficar mais fácil. Integrante do sistema defensivo da equipe, Marlon também exalta a atuação de seus companheiros, já que há 3 jogos o Tigre não leva gol. Então, é uma coisa que o professor Mazola sempre cobra de nós, né? Para a gente ter bastante força ali atrás na marcação ali, para que a gente não possa tomar os gols, que sabe que lá na frente o nosso ataque vai fazer e a gente vai conseguir sair com resultado positivo. E a serenidade de Marlon tem explicação. Durante a fase ruim do time, o lateral sempre afirmava que um dia a chave iria virar. Era a certeza de quem conhece e confia no elenco criciumense. Então, nós mesmos sabíamos, nós conversávamos lá dentro do vestiário, né? Quando a gente estava reunido lá, nós mesmos conversávamos lá, cobrando um pouco mais da gente, né? Porque a gente sabia que nossos jogadores têm qualidade, né? Só que as coisas não vinham funcionando da maneira que a gente queria. E graças a Deus agora as coisas voltaram a funcionar, agora é dar continuidade, dar sequência no trabalho, para que a gente consiga aí retornar esses caminhos das vitórias. E tem que confiar mesmo no elenco. Nesta terça termina o prazo de inscrição na Série B e dificilmente o Criciúma irá contratar mais alguém. Um elenco muito bom, né? Um elenco para a Série B muito bom. Só que infelizmente as coisas não funcionaram dentro do campo, né?
que a gente vinha sempre se cobrando, né? A gente é um time que a gente se cobra demais e as coisas não vinham acontecendo e a gente se cobrava, mas infelizmente as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria no começo, né? Mas agora, faltando essas 12 rodadas aí, procurar dar o máximo nas partidas aí para que a gente possa sempre conseguir um resultado positivo. E segundo o atleta, não faltará motivação para que o Tigre continue no caminho da recuperação. Acho que todo jogo a gente tem que ter motivação, né? Porque a gente está jogando uma grande equipe que é o Criciúma, né? Então, a gente aqui dentro de casa, a gente tem que procurar se impor, né? Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, sabíamos da qualidade de Fortaleza, não é à toa que eles estão em primeiro lugar. Mas a gente procurou suportar bem a equipe deles e na hora que a gente saiu para o contra-ataque a gente conseguiu fazer os gols. Se fala em 45 pontos, né, para a permanência, o espaço e os pontos estão diminuindo, né? Parece que está se aproximando dessa meta. Verdade, né? A gente queria o mais rápido somar esses 45 pontos, né? A gente queria também estar brigando lá em cima, mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas a gente está focado em somar logo esses 45 pontos, para que a gente não possa correr risco de ser rebaixado. E a conta continua a mesma. Nada de iludir o torcedor. O jeito é chegar logo a 45 pontos e fugir de vez da Série C. Verdade, né? É uma coisa que a gente conversou muito, que a gente pensa muito jogo a jogo, né? Não adianta a gente pensar em somar os 45 pontos se a gente tem um jogo muito difícil contra o Avaí. Então a gente precisa primeiro pensar no Avaí, somar os 3 pontos, para que depois a gente possa pensar lá na frente. Mas quem sabe, se a meta for logo alcançada, um sonho a mais não custa nada a ninguém. Então, né, tudo se passa por dentro do campo, né? Se a gente não corresponder dentro do campo, a gente vai deixar o torcedor desconfiado, né? E graças a Deus agora a gente está voltando a jogar bem. A gente espera que nesse jogo agora o torcedor nosso possa comparecer lá, possa nos empurrar, porque sabe que é um jogo muito importante, é um clássico. E a gente, com a presença do nosso torcedor, ele pode esperar que a gente vai se doar ao máximo lá dentro de campo para conseguir resultado positivo. E daqui a pouco tem mais esporte aqui na TV Primavera. Éber Vieira comanda o Esporte em Questão. Boa noite, Éber. Olá, boa noite, Débora, boa noite, amigos do Informe Região. Hoje, segunda-feira, é dia de esporte aqui na TV Primavera, é dia de Esporte em Questão. Claro que muita movimentação em torno do Campeonato Brasileiro da Série A. A disputa pela liderança da competição fica bastante interessante, com o Internacional à frente do São Paulo. Os dois têm rigorosamente, praticamente a mesma campanha, né? O mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias, só que o Internacional tem um golzinho a mais de saldo, está bem interessante. A gente vai mostrar os gols da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de clássicos. Teve a vitória do Palmeiras em cima do Corinthians, a vitória do Internacional em cima do Grêmio e a vitória do Fluminense em cima do Botafogo. Ainda sobre Série A, vamos mostrar aí algumas situações dos times que são postulantes ao título. Por exemplo, Palmeiras, tem torcedor do Palmeiras estrangeiro, hein? Está pra lá de feliz com a campanha do time. Tem o Rony, grande atacante do Atlético Paranaense, que vem se destacando na competição, além do Regis, que voltou em grande estilo ao São Paulo. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série B e tudo sobre o Criciúma, que no último sábado venceu o Fortaleza 2-0, uma vitória extremamente importante do Criciúma, em cima do Fortaleza, líder da competição, resultado que mantém o Criciúma na 14ª posição. O Criciúma vai se distanciando do temido Z4, a zona do rebaixamento, e parece que vai pavimentando a sua estrada, que vai garantir o Tigre na 2ª divisão do ano que vem. Claro que esses e outros assuntos, além da seleção brasileira que jogou na última sexta-feira, são destaques a partir de daqui a pouco, 7h30 da noite, no Esporte em Questão, sempre na TV Primavera, toda segunda-feira, logo após o Informe Região. A gente tem encontro marcado daqui a pouquinho, viu, Débora? Então, até mais. Obrigada, Éber. Ele que comanda daqui a pouco o Esporte em Questão. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá.